Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, para lermos nessa noite do verso 20 ao verso 22, seguindo aí a nossa sequência, né, de mensagens, de meditações sobre a fé, né, sobre o que é a fé e quais são os exemplos de fé que a Escritura nos apresenta a respeito da fé verdadeira, né, a natureza da fé salvadora e os exemplos, né, dessa fé salvadora. Hebreus capítulo 11, do verso 20 até o verso de número 22. Hebreus capítulo 11, do verso 20 ao verso 22. Diz assim a Escritura: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós, diante da Tua presença, permanecemos gratos pelo privilégio de louvar, de bendizer o nome do Senhor. Saber, ó Deus, que apesar de nós, apesar da nossa falta, o Senhor, ó Deus, está no meio de nós. O Senhor, ó Deus, se agrada do seu povo e da sua adoração. Bendito seja o teu nome por isso. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê, ó Deus, o devido entendimento, Senhor, para compreender a tua palavra e para que essa palavra, Deus, seja aplicada pelo teu Espírito aos nossos corações, para a glória do teu santo nome, mas para a edificação das nossas vidas. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos caminhado aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, falando sobre a fé, como aquele que é o elemento distintivo, né, da nossa jornada sobre essa terra. Se nós pudéssemos, entre outras coisas, perguntar o que distingue, o cristão do não cristão na sua caminhada sobre essa terra, é a fé. A fé que nos faz caminhar em direção aos céus, ouvindo o som que parte dos céus e que guia as nossas vidas ao propósito do Senhor. A carta aos Hebreus foi escrita por um pastor que tem como propósito lembrar essa natureza da fé e encorajar cristãos que são de origem judaica e que estavam experimentando já perseguições, dificuldades por conta da fé. Eles estavam sofrendo perdas materiais, sofrendo já limitações por conta da sua esperança, e muitas daquelas pessoas estavam desencorajadas com o que passavam, com o que enfrentavam, e alguns consideravam desistir da fé, desistir de Cristo. E esse pastor então escreve para lembrá-los da superioridade de Cristo. Se nós pudéssemos dizer, resumir o que a carta aos Hebreus trabalha, ela trabalha sobre a superioridade de Cristo. Por que Cristo é superior a tudo aquilo que os judeus conheciam do Antigo Testamento, do sacerdócio, dos sacrifícios, da lei, dos personagens? Porque Cristo é aquele que de fato salva. E Ele salva por meio da fé. É por isso que, sendo Cristo
né, esse Salvador por excelência, esse Salvador superior, ele é capaz de produzir um tipo de fé, né, que é distinta sobre a vida dos seus seguidores, sobre a vida do seu povo. E a marca dessa fé é que essa fé é uma fé que perdura. Por isso que nós olhamos os primeiros versos do capítulo 11, do verso 1 ao verso 3, né, o autor vai definir fé. Ele vai dizer assim, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, fé é o que torna aquilo que é invisível, real na nossa experiência com Deus. Fé, verso de número 2, é o que nos torna agradáveis ao Senhor, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E ele diz no verso de número 3 que a fé é o que nos faz compreender pela palavra do Senhor qual é o propósito de Deus para a vida do seu povo e de todas as coisas. Ele diz assim, pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa é a definição de fé. E é como se ele dissesse o seguinte, olha, que aquelas pessoas dissessem o seguinte, olha, se fé é isso, quem é que pode crer dessa forma? Quem é que pode caminhar sobre essa fé, sobre esse mundo, olhando para essas coisas, com essa certeza, com essa convicção? E ele diz o seguinte, olha, todos aqueles que creram em Cristo. Porque desde o começo da história do povo de Deus, até o final dela, todos aqueles que olharam para Cristo, que confiaram em Cristo, né, receberam da parte de Cristo esse tipo de fé. E ele vai então exemplificar essa fé, né, a partir dos chamados primeiros crentes, né, que, do verso 4 até o verso 40, ele vai descrever esses exemplos de fé. E ele começa, né, nos versos 4 a 7 com os chamados antediluvianos, né, os primeiros crentes antes do dilúvio, Abel, Enoque e Noé. Do verso 8 até o verso 19, esse homem vai gastar mais tempo, né, do que com qualquer outro personagem, com aquele que é conhecido como o pai da fé, o pai dos crentes, Abraão, né, porque ele entende que há elementos na experiência de fé de Abraão que se enquadram na experiência de todos os crentes. Né? Nós vimos o chamado de Abraão, né, os versos de número 8 até o verso de número 10, nós vimos, né, a promessa de uma grande família, de grandes descendentes, né, de numerosa descendência, do verso 11 e o verso 12, nós vimos, né, a esperança da fé de Abraão, dos versos 13 até o verso de número 16, e a semana passada nós vimos, né, esse homem tratando sobre a aprovação da fé de Abraão, para mostrar, né, que toda fé verdadeira é uma fé que é provada pelo Senhor. Então ele encerra, né, a sua exemplificação de fé na vida de Abraão, e ele passa nos próximos 3 versos, que foram os textos que nós lemos, agora de forma resumida, tratando sobre os patriarcas, né, que descendem de Abraão. Em 3 versículos, ele cobre a vida de Isaac, Jacó e José. E para nós é um imenso desafio, irmãos, porque quando nós olhamos, né, para a vida desses personagens, né, nós vemos lá do capítulo 26 de Gênesis até o capítulo de número 50, Moisés tratando sobre a experiência de fé desses homens, e pela direção do Espírito, pela providência do Espírito Santo, o autor aos Hebreus escolhe, né, cada um desses personagens, desses patriarcas, e fala alguma coisa sobre a fé deles em um momento muito específico. Interessante, porque de tantas coisas que ele poderia escolher, né, para tratar sobre esses patriarcas, ele olha para um momento distinto na vida de cada um deles, que é a hora da morte. Nós já vimos o autor aos Hebreus no verso de número 13, né, do capítulo 11, falando um pouquinho sobre isso, dizendo que todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Ele já falou um pouco sobre isso, mas ele volta
exorta, né, a trabalhar esse aspecto da fé, né, com um propósito, irmãos. Alguém já disse que o fim da vida revela os fins para os quais a vida foi vivida. E o propósito dele, né, ao olhar para esse momento específico na vida dos patriarcas, é trabalhar com a herança da fé. Qual é o legado que a fé verdadeira deixa? Qual é a herança que a fé salvadora deixa de registro para esse mundo? Há uma frase, né, uma oração, melhor dizendo, que é atribuída a um personagem chamado William Culberton, que foi presidente do seminário, né, do Instituto Bíblico Moody, lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, por 23 anos. Ele esteve à frente daquele famoso Instituto de Teologia da América, e conta-se que todos os dias, ao longo desses 23 anos, ele fazia uma mesma oração com seus alunos. Ele dizia o seguinte: Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Durante 23 anos, Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Interessante, né? Porque o autor aos Hebreus está falando justamente sobre isso. Qual é o legado da fé? Qual é a herança da fé? A herança da fé na vida desses patriarcas e na vida de todos os servos do Senhor é que a fé nos ajuda a terminar bem a nossa jornada sobre essa terra. Se a fé é o que marca a nossa experiência, se a fé é o que nos faz distintos de todas as pessoas que caminham sobre essa terra, a fé tem como propósito deixar esse legado, essa herança, né, de que nós somos chamados para terminar bem a nossa jornada sobre essa terra. Mas o que é terminar bem, né, para o autor aos Hebreus? Então ele olha para a vida de cada um desses patriarcas e vai nos dizer o que é terminar bem, qual é a herança da fé. E olhando para o verso de número 20, olhem para a sua Bíblia, ele diz assim sobre a fé de Isaque: pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Ele olha para a vida desse personagem, Isaque, que tem algo muito curioso sobre ele. De todos os patriarcas, Isaque foi o homem que mais viveu. Ele viveu incríveis 180 anos. Mas sendo o patriarca que mais viveu, ele é o que nós menos temos informações bíblicas, porque a história de Isaque está exprimida no livro de Gênesis, no capítulo 26 e o capítulo 27 daquele livro. E alguém já disse que Isaque é um personagem comum na história patriarcal, uma pessoa que passa despercebida, uma pessoa comum, que tem um pai extraordinário, que é Abraão, e que tem um filho extraordinário, que é Jacó. E que há pouca coisa para ser dita sobre a história de Isaque. Mas isso não é bem verdade, irmãos, porque quando nós olhamos, né, para a história desse homem, Isaque teve uma experiência com Deus que marcou profundamente a sua vida. Nós tratamos disso aqui semana passada, né? Em Gênesis capítulo 22 nos diz que Isaque foi alguém que foi deitado sobre um altar e seu pai colocou a faca no seu pescoço, e ele só parou porque Deus falou dos céus e o impediu, né, que ele continuasse com aquele sacrifício. Aquela foi uma experiência que marcou profundamente a vida de Isaque e desenvolveu nele um profundo senso de reverência para com Deus. É por isso que Deus ganhou um nome interessante na história de Isaque. Quando você olha para o Antigo Testamento, para o livro de Gênesis, Deus é conhecido como o temor de Isaque. Isaque tinha um profundo senso de reverência na presença do Senhor. E esse senso de reverência, né, que ele tem com o Senhor levou Isaque a ser um homem de oração. Gênesis capítulo de número 24, verso 63, nos diz
que Isaac era um homem que constantemente, né, saía pelos campos para orar e meditar na palavra do Senhor, meditar na vontade do Senhor. Isaac foi um homem, Gênesis capítulo 25, verso 21, que orou incessantemente pela sua esposa estéril, para que Deus lhes desse filhos. Então ele era um homem que tinha um senso de reverência com a presença de Deus, que marcou a sua vida, mas ao longo da sua caminhada de fé, o temor foi se desvanecendo, né, continuamente sobre a vida de Isaac. E lá pelo final da sua vida, Gênesis capítulo 27, quando Isaac está prestes a morrer, ou ele julga que está perto de morrer, ele chama o seu filho Esaú e diz assim: olha, eu estou quase morrendo e eu quero abençoar você. Eu quero que você prepare uma comida para mim, do jeito que eu gosto, que você sabe da minha predileção. E você prepare essa comida, essa caça, porque eu vou abençoar você com a bênção dos meus ancestrais. Parece algo que faz jus ao temor de Isaac, à reverência de Isaac por Deus, se não fosse uma questão. Isaac sabia, desde o dia que ele orou pela sua esposa grávida, e quando ele recebeu a notícia que ela estava grávida de gêmeos, antes dos meninos nascerem, Deus deu uma palavra para ele, dizendo o seguinte: olha, o mais velho servirá ao mais moço. Deus está dizendo, a bênção de Abraão, a minha aliança, não é com o mais velho, mas é com o mais moço. Sabe o que Isaac fez com aquilo que ele recebeu da parte do Senhor? Mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo um homem que desenvolveu um senso de reverência com a presença do Senhor, ele rejeitou a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele confiou nos seus próprios sentidos. Ele foi um homem que, apesar dessa experiência com Deus, foi um homem que estava mais preocupado com a sua vontade do que com a vontade do Senhor. Ele sabia da palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos, mas ele ignorou a palavra de Deus e, consequentemente, ele ignorou o que acontecia na vida dos seus filhos. Porque o escritor aos Hebreus nos diz, na continuidade da sua carta, falando sobre Esaú, que Esaú era um homem profano, um homem que não amava as coisas espirituais, um homem que não tinha nenhum senso da presença do Senhor, mas Isaac deseja que esse homem receba a bênção do Senhor. E ele nem percebe que por conta desse ignorar dele da palavra do Senhor, um plano terrível está acontecendo dentro da sua própria casa, porque a sua mulher sabe da palavra do Senhor, sabe daquilo que Deus havia dito, mas ela resolve dar um jeito, né, para que a palavra de Deus se cumpra. O escritor aos Hebreus não está, irmãos, corroborando o meio que Rebeca utilizou para cumprir a palavra do Senhor, os artifícios, né, que ela utilizou para que a palavra do Senhor fosse cumprida. Mas o escritor aos Hebreus está nos dizendo, né, que porque Isaac desobedeceu ao plano e ao propósito do Senhor, coisas terríveis estavam acontecendo na sua casa e ele foi ludibriado, ele foi enganado. Nós conhecemos a história, né? Que Rebeca ouviu a palavra do pai ao filho mais velho Esaú, e ela corre, chama Jacó e diz assim: ó, seu pai vai fazer isso, eu quero que você pegue os cabritos, que eu vou preparar do jeito que ele gosta, você vai usar a roupa de Esaú, você vai passar, né, a pele dos cordeiros em você, para que ele não desconfie, e tudo aquilo se transcorre, né, conforme aquele plano arquitetado. E depois que Jacó recebe a bênção, né? Alguns minutos depois, a Bíblia diz que Esaú entra, né? E diz assim: aqui estou eu, pai, eu quero que você me abençoe. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 27, versos 30 a 33, que quando Isaac ouviu a voz de Esaú, ele tremeu. Ele diz assim:
eu já abençoei o teu irmão e abençoado ele será. Não há bênção para você. Interessante que com dor no seu coração, ele estremece e ele então cai em si e concorda com o plano de Deus ao final da sua vida, se submete ao plano de Deus. Você sabe o que é que a fé de Isaac nos ensina, irmãos? Sobre terminar bem, sobre a herança da fé. Ela nos ensina que ter uma fé verdadeira significa que nós somos chamados a nos submetermos aos planos e aos propósitos soberanos de Deus para as nossas vidas. O fato de caminharmos pela fé sobre essa terra coloca diante de nós, né, uma confrontação que é dura, difícil, entre a nossa vontade e procurar fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a fé verdadeira deve trazer em nós esse senso de nos submeter aos planos e aos propósitos do Senhor, sabendo que Deus cumprirá a sua palavra. Não é isso que Jó diz ao final, né, do seu livro, depois de passar por duras e terríveis provações, né? Ele diz assim no capítulo de número 42, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A fé salvadora, irmãos, a fé que deixa uma herança, a fé que deixa um legado, que nos ensina, que nos ajuda a terminar bem a nossa jornada sobre essa terra, é uma fé que nos submete à vontade do Senhor, porque crê que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você tem fé? Você crê no Senhor? Qual é a sua relação com a vontade do Senhor? Às vezes nós somos pessoas tementes a Deus, ou dizemos que somos pessoas tementes a Deus, que reverenciamos a presença do Senhor nas nossas vidas e nas nossas casas, mas muitas vezes nós nos comportamos como Isaac. Nós conhecemos a palavra do Senhor, mas nós preferimos fazer a nossa própria vontade. Nós queremos que a nossa vontade para determinadas coisas prevaleça. A fé verdadeira, irmãos, submete a nossa vontade aos planos e aos propósitos soberanos do Senhor para a nossa vida. Segunda coisa que nós aprendemos, né, sobre o legado da fé, sobre a herança da fé, está aí no verso de número 21, né, sobre a fé de Jacó, quando o autor diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. A história de Jacó, né, como um patriarca, é uma história extremamente interessante, né? Porque nós vemos que a história dele já começa ao seu nascimento. A Bíblia diz que quando os gêmeos nasceram, né, Esaú saiu primeiro, peludo, né, vermelho, ruivo, e seguro no seu calcanhar nasceu Jacó. E por isso mesmo ele recebeu esse nome, né? Jacó, suplantador, aquele que quer, né, prevalecer de todas as formas, de todos os jeitos. E nós conhecemos a história de Jacó, como Jacó se revela uma pessoa extremamente oportunista na sua vida. Ele é um homem que nasce, que cresce em um contexto de fé, rodeado de grandes promessas. Ele é um homem que aprendeu a orar. E ele ora com sinceridade sobre os seus problemas. Ele implora a ajuda do Senhor. Mas depois Jacó só confia, sabe em quem? Nele mesmo. Ele sempre tem um plano para resolver os seus problemas e as suas situações. Ele sempre agiu sozinho. Ele sempre buscou a bênção do Senhor. Mas ele tem um sentido, ele tem um senso de bênção extremamente equivocado, porque Jacó crê que a bênção de Deus sobre a sua vida é alguma coisa material. Ele quer ser rico, ele quer ser próspero,
Ele quer ser distinto na sua geração. Ele está olhando para as coisas que ele pode ganhar do favor do Senhor. Quando ele partiu, depois de toda a tramóia que ele fez contra o seu irmão Esaú, né, você pensa que Jacó é um sujeito que está já quebrantado, não é, por aquilo que acontece. Ele se atreve a fazer um trato com Deus. Ele diz assim: Senhor, eu estou saindo dessa terra e eu quero que o Senhor me abençoe. Se eu for e voltar rico, próspero, guardado para o Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo. Jacó se parece com muita gente que nós conhecemos nas nossas igrejas. Ele quer que Deus nos abençoe, porque se Ele não nos abençoar, nós não vamos pagar a Ele, nós não vamos retribuir a Ele. E a Bíblia diz que assim foi a história de Jacó, um homem que viveu oportunista, né, ludibriando o irmão, enganou o sogro, e esse homem então volta um belo dia, depois de mais de 20 anos das suas peregrinações e lutas. Em Gênesis capítulo de número 32, esse homem está voltando, né, para a terra da promessa, um homem rico, um homem com uma família numerosa. Mas ele descobre que a bênção de Deus é mais do que isso. Porque a bênção de Deus inclui ter um caráter piedoso. Jacó descobriu que ele passou a vida toda lutando contra Deus, rejeitando a vontade de Deus. E ele descobre que a única forma dele experimentar a verdadeira bênção do Senhor é se rendendo a Deus, é se entregando a Deus. Deus não pode abençoar plenamente um homem, enquanto esse homem não se render aos pés do Senhor, aos pés do seu Salvador. E a Bíblia diz que Deus venceu Jacó ao enfraquecê-lo no val do Jaboque. E ele saiu daquela luta com um novo nome. Sabe qual é? A Bíblia diz que ele não se chamaria mais Jacó, enganador, suplantador, mas ele sairia como Israel, aquele que Deus governa a sua vida, aquele que luta com Deus, aquele que em quem Deus prevalece sobre a sua vida. Há uma tradução que diz que o nome Israel literalmente significa aquele que é governado por Deus. E a lembrança, irmãos, daquele encontro transformador com Deus foi que Jacó saiu com um novo nome, e ele saiu manco de uma perna, ele saiu com um cajado. E é justamente esse cajado que ele tem nas mãos depois de ter peregrinado a sua vida toda e ter parado lá no Egito por conta da fome, quando José o leva para lá. E o escritor aos Hebreus diz que perto da hora da morte, né, Jacó chama José e os seus 2 filhos, que ele adota como seus filhos, não são só seus netos. E ele tem uma lição muito preciosa para ensinar para aqueles meninos sobre a herança da fé, sobre o legado da fé, que o ajuda a terminar bem. É que ele reconhece que a presença de Deus e o governo de Deus sobre a sua vida são as bênçãos mais preciosas que ele podia ter recebido na sua peregrinação. Aquele homem, irmãos, passou a vida toda lutando de forma oportunista, pensando que a bênção de Deus era de um jeito, e ele descobriu que a bênção de Deus é a coisa que ele mais deseja, é a presença e o governo de Deus sobre a sua vida. Ele se transforma num príncipe com Deus, e ele agora, um humilde pastor, né, vai peregrino no Egito abençoar os seus netos, que são príncipes de verdade. Eu fico pensando na vida desses meninos de José, né? Eram os meninos mais prósperos daquela família inteira. Certamente eles brincavam, né, com os filhos do faraó. Eles eram netos do sumo sacerdote mais importante do Egito. Era tudo que aquele avô tinha sonhado para a vida dos seus.
E aquele homem velho, enfraquecido, diz o escritor aos Hebreus que ele abençoou os seus netos apoiados sobre a extremidade do seu cajado de peregrino, como a lembrança da transformação mais poderosa que aconteceu na sua vida. E lembra para eles que a bênção mais preciosa, irmãos, que aqueles príncipes poderiam ganhar, não estava no Egito, mas estava na presença de Deus na terra de Canaã. Ele chama aqueles meninos a abraçar a herança da fé, a levantar os seus olhos para os céus. Há uma história que diz que, há muitos anos atrás, um jornal lá da cidade de São Francisco, na Califórnia, noticiou uma história curiosa sobre um homem, um moço, que um dia, andando pela rua daquela cidade, achou $5 na calçada. E ele ficou tão empolgado com a sua descoberta, que ele tomou uma decisão inusitada na sua vida. Ele disse assim: olha, de hoje em diante, eu nunca mais vou levantar os meus olhos quando eu caminhar por essa terra. Eu vou sempre caminhar de olhos abaixados para ver o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou encontrar nessa vida. E pasmem vocês que depois de uma longa vida, o jornal diz que ele acumulou o seguinte: ele encontrou 29.516 botões perdidos pelas ruas da cidade. Ele encontrou incríveis 54.172 alfinetes perdidos pelaquela cidade. Ele encontrou incríveis 12 centavos de dólar nos anos todos que andou de cabeça abaixada. E ele ganhou terríveis dores nas costas e uma atitude extremamente avarenta da vida. A vida toda, para ganhar só isso. É curioso como nós olhamos para essa herança da fé que Jacó está transmitindo para os seus netos. E ele está dizendo o seguinte: olha, maior tragédia que nós podemos cometer na nossa jornada, na nossa peregrinação sobre essa terra, é pensar que tudo que Deus pode nos dar, tudo que Deus pode revelar da sua bênção sobre nossas vidas, tem a ver com sucesso material, tem a ver com posição, tem a ver com propriedade. Jacó sabia disso porque ele correu a vida toda atrás daquilo. E se não fosse a transformação que Deus empreendeu na sua vida, os seus olhos jamais teriam sido abertos. E ele diz assim: olha, esse cajado é a lembrança das minhas peregrinações. Eu quero que vocês se lembrem disso. Não vale a pena ser um príncipe nessa terra se você não for um príncipe com Deus. Se a presença de Deus, se a glória de Deus não irradiar sobre a sua existência. A fé que termina bem, irmãos, nos lembra disso. De que as nossas mais preciosas bênçãos são bênçãos de ordem espiritual e não são de ordem material, não são deste mundo, não são desta vida. E por fim, em terceiro e último lugar, o verso de número 22 nos chama a atenção a respeito da fé de José. E ele diz o seguinte: olha, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José é um personagem interessante, um personagem extremamente rico, da história dos patriarcas, porque todos nós somos educados conhecendo de cor e salteado a história de José, O rapaz que foi vendido pelos irmãos, que foi parar no Egito e que lá, depois de tantas lutas, de tantas dificuldades, chega a um posto inimaginável para alguém como ele. Ele se torna um homem mais importante do Egito depois do rei do Egito. É interessante que, com tantas histórias boas sobre a vida de José,
O autor aos Hebreus chama a nossa atenção para o último capítulo da história de José, quando José tem 110 anos de vida, né, capítulo 50 de Gênesis, né, quando ele está lá falando sobre o final da história, e ele diz assim: olha, só tenho um pedido para vocês. Eu quero lembrá-los que um dia Deus vos visitará e Deus vai levá-los de volta para a terra da promessa. E quando vocês forem, levem os meus ossos com vocês. É interessante, irmãos, olharmos para essa história, porque é impressionante que José, depois de tudo aquilo que ele passou na sua vida, tivesse qualquer tipo de fé. Não é? Veja bem, ele foi um rapaz que foi roubado da sua família, né, pela sua própria família, quando ele tinha 17 anos de idade, e ele morreu aos 110 anos, o que faz numa conta dizer que ele viveu 93 anos no Egito, no pior lugar possível. Ele está separado da sua família, ele está cercado por uma religião falsa, poderosa. Ele serve em meio a uma cultura rica e próspera. Não há ninguém no Egito que pudesse estimular a fé de José. Sem falar que ele tinha sofrido tanto na mão da sua própria família, crente, né? Na família dos irmãos crentes, que ele tinha tudo para dizer assim: olha, crente, estou fora. Mas a Bíblia diz que José ainda tem fé. José se lembra da promessa de Deus, ele se lembra do propósito de Deus. Tudo havia dado errado na vida daquele moço. Por tantos anos, ele tinha tudo para confiar nas suas realizações pessoais, ele tinha tudo, né, para determinar, né, como um propósito último da sua vida, e dizer o seguinte: olha, eu estou morrendo, eu quero que vocês preparem para mim uma pirâmide aí, preparem um túmulo suntuoso. E ele diz assim: não, eu não confio em nenhuma realização pessoal humana. Esse lugar aqui não é a minha terra, não é o meu lugar. Eu vivi fora da terra da promessa, mas mesmo morto, eu quero que vocês me levem para lá, porque é lá que está a minha herança. Sabe qual é a herança da fé? Sabe qual é o legado da fé que nos ajuda, né, a terminar bem, segundo a ótica de José? É que José está dizendo para nós que a fé verdadeira, irmãos, sobrevive a todas as adversidades, ela sobrevive a todas as tentações, ela sobrevive a todas as provações que a vida nos impõe. Porque ela confia no Senhor. Se você olhar para a história de José no livro de Gênesis, há uma frase que marca a experiência de José. As coisas estão cada vez ficando piores na vida daquele homem. Mas a Bíblia diz: o Senhor era com José. O Senhor era com José. E quando os seus irmãos, depois da morte de Jacó, chegam para ele e falam assim: agora que nosso pai morreu, Jacó vai à forra, José vai acertar as contas, e agora o que será de nós? José demonstra a fé e diz assim: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas eu creio num Deus que transforma o mal em bem. Eu creio que nenhuma provação, que nenhuma tentação, que nenhuma adversidade pode destruir a fé que Deus coloca no coração do seu povo. Nos anos 60, havia um casal de músicos cristãos nos Estados Unidos chamado Bill e Gloria Gaither, que enfrentavam dias muito difíceis, né? A esposa Glória estava grávida do terceiro filho,
e o seu marido havia desenvolvido uma enfermidade extremamente crônica e terrível. E eles passavam por muitas dificuldades, muitos apuros. Sem falar que eles estavam sendo caluniados, difamados por pessoas a respeito da fé, a respeito, né, do comportamento deles, do testemunho deles. E diante daquele quadro de dificuldades, de lutas, de adversidades, aquela mulher se perguntou diante do Senhor e disse assim: como é que eu posso ter esperança para trazer um filho a esse mundo, com um pai que eu não sei se vai sobreviver a essa enfermidade, com calúnias e difamações sobre nós, sobre o nosso testemunho, um mundo difícil, um mundo caótico. Como é que eu posso trazer um filho a esse mundo? E ela pediu que Deus falasse com ela. E ela se sentou ao seu piano e começou a compor uma canção que todos nós conhecemos muito bem, que diz o seguinte: Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu pelos nossos pecados, mas que Ele está vivo. E diz lá o refrão: porque Ele vive, o quê? Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não é essa a expressão de confiança da fé que supera, que sobrevive a todas as adversidades, todas as provações, todas as tentações? Essa é a herança da fé, irmãos. Quando nós olhamos para a história desses homens que estão morrendo, e eles estão deixando para os seus filhos esse legado, essa esperança, dizendo o seguinte: olha, confiem e se submetam aos planos e aos propósitos do Senhor. Eles são melhores para vocês do que os seus próprios planos. Reconheçam que a presença do Senhor, que o governo do Senhor sobre as suas vidas é a maior bênção que vocês podem ter. E lembrem-se, nada pode matar a fé, nada pode destruir a fé verdadeira no coração do povo do Senhor, porque a fé não é uma obra humana, ela é uma dádiva de Deus. É por isso que ela sobrevive, porque ela sabe que Deus é o Deus que transforma mal em bem, e porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. José diz o seguinte: olha, eu não vou ficar aqui nem morto. Me leve embora para a terra da promessa, porque é onde o Senhor vai cumprir a palavra dele para os nossos corações. Começar bem, irmãos, qualquer um pode fazer, mas terminar bem a sua jornada sobre essa terra, apenas aqueles que têm fé verdadeira podem fazê-lo. E a oração que nós deveríamos fazer, como crentes, como servos do Senhor, é aquela oração do início, né, do Dr. William Culbertson, que diz: Senhor, ajuda-nos a terminar bem a nossa jornada sobre essa terra e nessa vida. Vamos ficar de pé.